Nosso vídeo de hoje é sobre um clube da cidade de Wolfsburg, criado por funcionários da fábrica da Volkswagen. E não, eu não estou falando desse Wolfsburg, aquele que teve um time campeão alemão com Grafite, Josué e Dzeko. Como vocês já devem ter visto no título, o vídeo de hoje é sobre um outro clube da cidade, a Unione Sportiva Italiana Lupo Martini. Sim, esse é um clube alemão. E hoje nós vamos falar sobre a história dele, da própria cidade de Wolfsburg e até mesmo da história da imigração para a Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e pesquisador da história do futebol e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. Para começarmos a nossa história de hoje, nós precisamos voltar para a fundação da cidade de Wolfsburg, mas não se preocupa porque essa não é uma viagem tão longa no tempo assim. Isso porque Wolfsburg é uma das poucas cidades planejadas da Alemanha. Ela foi fundada em 1º de julho de 1938 sob o nome de Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben. Aqui nós temos vários elementos para separar. Stadt significa cidade. Fallersleben é o nome da vila ao redor da qual a cidade estava sendo construída. Wagen, nesse caso, significa automóvel, e nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente. Já KdF é a sigla para Kraft durch Freude, ou Força por Meio da Alegria. Essa foi uma organização criada pelo Partido Nazista em novembro de 1933, ou seja, ainda nos primeiros meses do regime. A sua função era promover e principalmente controlar as atividades de lazer da população com o objetivo de disciplinar os corpos dos trabalhadores para aumentar a sua produtividade. O KdF-Wagen, ou o automóvel da KdF, foi um projeto encomendado diretamente pelo Partido Nazista em 1934 para ser um carro popular. Nos anos seguintes foram desenvolvidos protótipos sob a liderança de Ferdinand Porsche, o fundador da companhia Porsche, até que em abril de 1937 os primeiros modelos foram fabricados pela companhia Daimler-Benz. No mês seguinte foi fundada pela KdF a Volkswagen, cuja tradução é carro do povo, que seria então a responsável pela produção em série desse novo modelo de automóveis. A cidade foi então criada em julho de 1938, na região da Baixa Saxônia, para receber o complexo industrial e a mão de obra que seria utilizada na produção. O KdF-Wagen não chegou a ser produzido em série antes da Segunda Guerra Mundial, já que quando ela começou em setembro de 1939, a fábrica da Volkswagen na região ainda não estava finalizada. Já durante a guerra, o foco foi direcionado para o complexo industrial militar, com a produção de veículos tanto para o exército alemão quanto para a SS, além de outros equipamentos bélicos. Como foi uma prática recorrente durante todo o período nazista, grande parte da produção industrial foi realizada por meio de trabalho forçado, ou seja, por pessoas escravizadas e detidas em campos de concentração. No final da década de 1990, a Volkswagen reconheceu que explorou até 20 mil pessoas escravizadas durante a guerra. Há estimativas de que até 60% da mão de obra utilizada pela empresa durante o período tenha sido de pessoas escravizadas. Em 1942, foi estabelecido na cidade o campo de concentração Arbeitsdorf, cuja tradução é Vila de Trabalho, que recebeu prisioneiros de outros campos como Neuengamme, em Hamburgo, Sachsenhausen, nas proximidades de Berlim, e Auschwitz, na Polônia. Além de judeus, os prisioneiros que eram enviados às fábricas da Volkswagen consistiam em civis soviéticos e poloneses das regiões ocupadas pela Alemanha nazista, que eram chamados de Ostarbeiter, os trabalhadores do leste. Também eram enviados prisioneiros de guerra soviéticos. Apesar de tudo isso, como nós sabemos, a Volkswagen pôde continuar a existir e pôde continuar as suas atividades após o fim da Segunda Guerra Mundial. O modelo do KdF-Wagen eventualmente se tornaria o Volkswagen Typ 1, mais conhecido para nós como o Fusca. O primeiro clube da cidade foi fundado ainda em 1938 como uma equipe ligada à fábrica da Volkswagen, mas esteve ativo somente durante o período da Segunda Guerra. Em 12 de setembro de 1945, ou seja, poucos meses após a derrota e a rendição da Alemanha nazista, foi fundado o Verein für Leistungsübungen Wolfsburg, esse conhecido que disputa hoje a Bundesliga e esteve desde seu início ligado à Volkswagen. Pouco tempo depois, em 27 de dezembro de 1945, alguns membros do departamento de futebol deixaram o clube
e fundaram o 1. FC Wolfsburg. Esse interrompeu as atividades do futebol masculino em 2023, enquanto a sua equipe feminina disputa hoje a 5ª divisão. A partir da década de 1950, a cidade, agora batizada de Wolfsburg, em referência ao castelo de Wolfsburg, que fica em sua proximidade, passou por um considerável crescimento populacional associado ao crescimento econômico e industrial da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental. Parte considerável da força de trabalho do país nesse período era composta pelos Gastarbeiter, ou em português, os trabalhadores convidados. Eles faziam parte de um programa elaborado pelo governo federal alemão, que envolvia acordos bilaterais com outros países, para que cidadãos estrangeiros recebessem residência temporária para trabalhar na ressurgente indústria alemã. O primeiro desses acordos foi firmado entre Alemanha e Itália em 1955, mas seguiram-se acordos feitos com Espanha, Grécia, Turquia, Marrocos, Coreia do Sul, Portugal e Tunísia. O caso da Turquia é bem relevante, pois, como eu tenho certeza que muitos de vocês já observaram, a grande quantidade de jogadores de origem turca jogando pela seleção alemã. Apesar desses primeiros acordos preverem somente residência temporária, eventualmente essas restrições foram desfeitas, marcando o início da grande migração turca permanente para a Alemanha. Em janeiro de 1962, os primeiros Gastarbeiter italianos chegaram a Wolfsburg para trabalhar na Volkswagen. Ao final daquele mesmo ano, a estimativa era de que mais de 3.000 italianos já estivessem trabalhando na cidade. Essa crescente comunidade italiana fundou ainda em 1962 o Italienischer Sportclub Lupo, fazendo referência tanto às suas origens quanto à nova cidade em que agora eles estavam. Como os jogadores eram todos italianos e a Federação da Baixa Saxônia só permitia um estrangeiro por equipe, mesmo em suas competições amadoras, inicialmente o Lupo disputava apenas amistosos locais. Mesmo assim, o clube atraía números próximos aos 1.000 espectadores em suas partidas, demonstrando não só a força da comunidade local, como seu grande interesse pelo futebol, algo que não é nada surpreendente, já que a Itália é por si também um país extremamente apaixonado pelo esporte. No início da década de 1970, a comunidade italiana em Wolfsburg já consistia em aproximadamente 10.000 pessoas, o que fez com que um segundo clube esportivo fosse fundado pelos imigrantes, a Unione Sportiva Martini. Ambos coexistiram por alguns anos, até que em 1981 houve a fusão para criar a Unione Sportiva Italiana Lupo Martini. O distintivo dessa nova agremiação trazia a data de fundação de seus dois antecessores, além, é claro, do seu próprio ano de criação. Além disso, trazia também o lobo e o galo, símbolo das duas equipes anteriores. Recentemente, o clube adotou uma nova identidade visual com um novo escudo. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais o escudo antigo. Eu acho que ele tem muito mais personalidade. Mas comentem aí o que vocês acharam dessa mudança. Após um período jogando em divisões distritais, o Lupo Martini chegou à Landesliga Braunschweig, a 6ª divisão da pirâmide do futebol alemão, em 1990. O período de maior sucesso do clube veio na década de 2010. Na temporada 2011-2012, venceu a Landesliga Braunschweig, conseguindo o acesso para a Oberliga Niedersachsen, a 5ª divisão. Após 4 temporadas, foram campeões em 2015 e 2016 e conseguiram acesso à Regionalliga Nord, 4ª divisão e o nível mais alto ainda regionalizado do futebol alemão. Depois disso, seguiram-se alguns anos de rebaixamentos e acessos, e desde 2019 o clube disputa a Oberliga da Baixa Saxônia, parte da 5ª divisão nacional. Bem, e essa é a história da Unione Sportiva Italiana Lupo Martini, esse clube com nome e origens italianas em plena região da Baixa Saxônia na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem também o que vocês acharam desse formato de pegarmos a história de um clube e expandirmos um pouco mais, como hoje falamos da história da cidade, uma história mais ampla. Se você gostou, te convido também a deixar uma curtida, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo e o canal com quem você acha que pode se interessar por essa e outras histórias do futebol alemão. Nós temos também uma página no Instagram, aproveita e segue lá. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está curtindo, comentando, se inscrevendo, chegando aqui no canal, e até uma próxima.